Finalmente o São Paulo Futebol Clube volta a campo, mas ainda tem muita coisa para falar sobre o mercado da bola, hein? O São Paulo Futebol Clube acaba de soltar aí um monte de informação pra gente para tentar minimizar os problemas internos. E nesses problemas internos vem caras que ali estão sem condição de jogo ainda. O Paulistão começou, os jogadores que nós estávamos esperando como titulares para a temporada de agora continuam naquele controle de carga, naquele momento de pré-temporada e preparação ainda. Sem falar que no mercado da bola, o São Paulo tem uma questão muito curiosa com o volante Alan do Flamengo e também agora um jornalista famosésimo da gringa. Ele posta sobre Kevin Zenon no time do São Paulo, como que está a situação, vai ser muito interessante. Portanto, meus amigos, vamos falar sobre tudo do São Paulo Futebol Clube hoje? Vem comigo, chega nesse likeão aí para dar aquela moral no vídeo. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Gente, o São Paulo ele volta a campo hoje, e uma coisa que chama muita atenção é a ausência do Jonathan Calleri. O Calleri não viaja para Mirassol, né? O São Paulo pega o Mirassol hoje, 20h30, que é às 8h30 da noite, pelo primeiro jogo do Paulista pelo São Paulo, e o Calleri não viaja. Então o Calleri que estava no final do ano de dezembro lá, lembra? Dezembro, ele estava 100% recuperado, hoje começa o Paulista e o Calleri não está em campo. Então, em algum momento que disseram pra gente que o Calleri estava totalmente recuperado da questão de contusão, estava apenas aprimorando a parte física, a parte muscular, ganhando força, hoje o São Paulo segue sem ter Jonathan Calleri. E é inacreditável. São Paulo, de novo, ele está sem nenhum centroavante de origem, de ofício. O cara que é realmente um camisa 9, né? O técnico Hernan Crespo, ele coloca o Luciano ali como um quebra-galho, esperando a volta dos 3 centroavantes que o São Paulo tem no plantel hoje, que não estão prontos ainda. Sendo eles Calleri, que está muito recuperado e não joga. Nós temos o André Silva, que não volta ainda, e também o Rian Francisco. Então o Luciano, que não foi bem nem como meia no São Paulo e nem tão pouco como centroavante ano passado, começa o ano já com o Luciano de centroavante e o São Paulo meio que largado. Pelo menos agora tem um departamento médico novo, né? É torcer realmente pro Calleri estar ali com um departamento médico novo, que não vai colocar o cara bichado, meia boca, que vai conseguir de fato jogar bola pelo time do São Paulo sem ter esses problemas aí de dar uma corridinha e já se machucar. O outro que segue, que não aparece na escalação provável, mas ele está relacionado, esse vai jogar, é o Lucas Moura. Outro caso bastante curioso. Não tem muita explicação pro Lucas Moura estar hoje fora da escalação provável do time de São Paulo. Mas tem muita coisa, porque é o seguinte, o que está acontecendo? O São Paulo, ele coloca o sistema de 3 volantes. São 3 zagueiros do técnico Hernan Crespo, que não aparece, que não vai se tirar o sistema de 3 zagueiros, e também 3 volantes, sendo eles na provável Bobadilha fora, e entram Danielzinho, Pablo Maia e Marcos Antônio. Essa situação não se confirma, porque o Bobadilha pode não ter perdido a posição. Acompanhe Danielzinho, Marcos Antônio e também o Pablo Maia. O Marcos Antônio claramente seria o meia desse time. Então o Lucas Moura, se volta para o time, o técnico Crespo deve tirar o Danielzinho do time, recua Marcos Antônio com o Pablo Maia e coloca o Lucas Moura. Esse é o melhor dos mundos, ter o Lucas como meia e apenas 2 volantes. Mas o São Paulo pode sim continuar com 3 zagueiros e 3 volantes, mesmo quando o adversário é o Mirassol, é o Novo Horizontino, Ferroviária, Ituano, São Bernardo, qualquer time que seja, o São Paulo de Crespo não abre mão de 3 zagueiros e tem sido mais comum do que qualquer coisa, 3 zagueiros e 3 volantes. Agora o Lucas começa no banco, o que dá pro Crespo uma carta branca ali, né? Um voto de confiança de não acreditar que ele tá colocando de novo 3 zagueiros e 3 volantes apenas pela necessidade, pela falta de meia no plantel. Aí tudo bem. Então vamos ver quando o Lucas Moura entrar hoje. Se o Lucas Moura entrar no lugar do Danielzinho ou do Pablo Maia, tá ótimo. Agora, se o Lucas Moura entrar no ataque no lugar do Ferreirinha ou do Luciano e o Crespo não abrir mão do 3 zagueiros e 3 volantes, nós temos já que começar a pensar, porque o Crespo ele é um retranqueiro, sem cornetar. Quero o Crespo no São Paulo, acho que o Crespo merece uma confiança para trabalhar, mas assim, hoje eu tô vendo assim, a mesma coisa que não deu certo no passado, continuar não dando certo. Eu quero falar do Wendel e também do Alan, que tem coisa interessante aqui, mas eu quero falar já do Zenon, que é bem interessante.
O jornalista Ekran Kunur, que é um jornalista aí que ele tem muita informação de mercado da bola, mas é nível global, né? Não é apenas aqui no Brasil. Ele fala do mundo inteiro. Ele é o tipo de cara que fala das transações do Cristiano Ronaldo, quando o cara lá ainda tá todo mundo sem saber, Ekran Kunur já traz informações assim de bastidores, ele traz movimentação de mercado da bola, um cara muito bem informado. E aí esse Ekran Kunur aí, ele fala que o São Paulo realmente tá bem próximo de trazer ali o Kevin Zenon, que é o meia do Boca Juniors, que ele é canhoto, ele tem uma parte criativa muito interessante e ele viria para o São Paulo por empréstimo com opção de compra. Alguns times, 2 da Itália e 1 da Espanha, também querem o jogador, então dificulta um pouco pro São Paulo. O Boca, na sua questão ali, ele tá bastante próximo de liberar o jogador para qualquer dos times. A melhor proposta pro Boca vai ser aceita pelo Boca, mas o Boca vai liberar. Então o São Paulo, que tá buscando por um meia, com unhas e dentes ali, o São Paulo tem que ter um meia no time, evitar esse jogar de 3 zagueiros e 3 volantes, que nenhum time na história fez sucesso com 3 zagueiros e 3 volantes. Nenhum. Se teve um título aí, no máximo, um regional, de um time que jogasse com 3 zagueiros e 3 volantes, é muito. Não tem. Ah, mas os números. Tem que levantar certinho? Tem. Mas assim, 3 zagueiros e 3 volantes no São Paulo, esquece. Então o São Paulo quer o Kevin Zenon. O cara tem 24 anos e ele é um jogador que ele passou sempre pelas categorias de base da seleção argentina. Um jogador muito criativo, que ele na parte física de correria, ele não é o cara melhor do mundo não, mas ele é um cara bastante interessante. E o São Paulo trazendo o Kevin Zenon, ele já tem a aprovação do Crespo. O Crespo já disse sim e aprovou o Kevin Zenon. O departamento de scout do São Paulo encontrou o Kevin Zenon e colocou pro Crespo, que disse sim, falou beleza, e o jogador topa também, mas aí sim, se outro time da Europa oferecer algo muito melhor pra ele, ele pode acabar indo pra Europa, tá meio que no leilão, e quem oferecer mais vai levar esse jovem jogador argentino, que pode ser aí o próximo Messi ou o próximo De Federico, né? Não tem como saber ainda, mas assim, o São Paulo só de estar se movimentando no mercado para trazer um meia e não mais um volante, já fica pra gente ali uma questão de esperança. Fica pro São Paulino um pouco mais de esperança, um pouco mais de vontade de torcer pra esse time de São Paulo, né? Quando eu falo de volante, nós temos o Alan do Flamengo, que o São Paulo não abre mão, não desiste. O Corinthians pode acabar levando o Alan. No entanto, o São Paulo tá um passo à frente para trazer o volante Alan lá do time do Flamengo por empréstimo, também com opção de compra. O que é curioso, na escalação provável do São Paulo, já apontamos 3 volantes, né? Sendo eles o Danielzinho, o Pablo Maia e também o Marcos Antônio. Só que o São Paulo tem o Bobadilla, que é titular do São Paulo. Até ontem era o titular. E nós temos também o Alisson, que é o volante que o São Paulo tá tentando aí fazer um rolo com o Corinthians, mas ainda é nosso. Então são 3 jogando, 2 fora, mais o Negruti, são 6. E o São Paulo fez a viagem agora para Mirassol. As publicações do São Paulo, as postagens do São Paulo, tem sido muito comum o São Paulo focar, aparecer, mostrar tanto o Negruti como o Hugo, volante Hugo da base, e também Rafael Tolói. Esquecendo o Tolói, são 2 volantes que o São Paulo está divulgando. Então, nesse elenco do São Paulo, nós temos 7 volantes. O São Paulo trazendo o rapaz aí, fora o Luan que tá contundido. Com o Luan são 8. E o São Paulo quer o Danielzinho, 9 volantes se trouxer. Então é muito volante, cara. Não tem muita lógica. O Crespo, nessa retranca absurda que ele coloca, quando foi contra a LDU lá, já tava 2-0 pros caras. O São Paulo entra com 3 zagueiros ali e acho que 3 volantes também. 3 zagueiros era certeza. E aí o São Paulo contra o Flamengo entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, perdeu. Contra Mirassol entrou e perdeu. O São Paulo perde com 3 zagueiros e 3 volantes. E agora o São Paulo tem 3 zagueiros, 7 volantes, mais o Luan, 8, e mais o Alan querendo. O São Paulo querendo ter o Alan. É um time baseado em volantes, cara. É uma coisa impressionante. O São Paulo tem a obrigação de tirar o pé do acelerador, não contratar esse Alan, porque isso vai custar o esquema tático.
o Crespo quer colocar. Quando você olha para a lateral direita lá, hoje na provável aparece de novo o Cédric Soares. E isso aqui é uma coisa para o São Paulino ficar realmente preocupado. Claro que nós temos hoje uma matéria que vai aparecer aí no Fantástico, que é uma coisa absurda, o lance do dinheiro, páginas policiais, tudo isso vai dando uma desanimada, né? E nós estamos torcendo pela justiça, torcendo para quem acabou com o São Paulo se ferrar. Mas assim, enquanto você olha para o time, tinha o Mike voando no final do ano, um time catastrófico, calamitoso, um time horroroso do São Paulo no final do ano passado, e o Mike era uma das poucas boas notícias. Se tinha uma boa notícia naquele São Paulo era o Mike. Aí agora aparece na provável o próprio Cédric como titular ali. Então vamos torcer pro Crespo não cometer essa injustiça, não colocar o Cédric para jogar. O Lucas Ramon, que assinou o pré-contrato com o São Paulo, o Lucas Ramon é aquele lateral direito do Mirassol, assinou um pré-contrato com o São Paulo e ele não veio ainda porque o São Paulo quer a liberação agora, se não conseguir vai ser em março. O Lucas Ramon, ele está no Mirassol e deve jogar hoje contra o São Paulo, mesmo com o pré-contrato assinado com a gente. Então temos dois laterais direitos e o Ferrarese, que pode fazer às vezes ali. Mas quem vai realmente jogar é Cédric ou Mike, e o Cédric aparece na provável para desespero da maioria dos São Paulinos que não querem mais ver um jogador meio mumificado, né? Um jogador tombado pelo patrimônio histórico, um jogador que não aguenta sequer andar em campo jogando na lateral contra o Mirassol, que se perde hoje pro Reinaldo lá, é um vexame. O Mirassol perdeu 14, 15 jogadores. Como é que você pode agora arriscar perder pro Mirassol? O São Paulo tá com o mesmo time no passado e bem reforçado, né? Hoje Danielzinho reforça o time do São Paulo em relação ao ano passado. O Wendel reforça o time do São Paulo em relação ao ano passado e Lucas Moura vai reforçar o São Paulo no segundo tempo, talvez entre jogando em relação ao ano passado. Então é um time do São Paulo completo e reforçado, não perdeu ninguém dos titulares, talvez o Luiz Gustavo, mas nem era titular do Crespo mais. Então o São Paulo hoje ele tem o Wendel como uma das grandes esperanças para jogar esse futebol. O Wendel, ele é o tipo de jogador que ele veio pro São Paulo para fazer história, né? Ele chegou realmente no São Paulo para fazer história e ele não conseguiu fazer história no São Paulo. O Wendel, ele vem da lateral esquerda do Porto, onde ele tinha passado pelo Bayer Leverkusen e também jogado na seleção brasileira. O São Paulo vendo aí jogadores como o Alexandro abrir mão do São Paulo para ir pro Flamengo. O São Paulo fez para trazer o Alexandro. E aí eu tinha até uma informação que eu não vou divulgar aqui agora, porque é muito próximo do Alexandro, e o cara me garantia que o Alexandro ele queria chegar realmente no São Paulo. Ele queria jogar no São Paulo por ser São Paulino. Só que calhou do São Paulo não conseguir trazer o Alexandro. Então, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, todos eles, você fala, como é que esses caras conseguem olhar pro espelho, não ter vergonha na cara? Só que aí sai a informação que o Alexandre ganha 1.800.000 por mês lá no Flamengo. Nesse caso, você chega e fala, realmente, ainda bem que não veio, né? Porque pagar uma fortuna dessa é melhor que não tenha vindo. E o São Paulo sempre vendo. Alex Telles fecha com o Botafogo. Cuiabano voando no Botafogo. O Alexandre fecha com o Flamengo, mas já tinha o Ayrton Lucas voando no Flamengo. E isso que o Matias Vinha não conseguiu jogar, mas também é um dos melhores possíveis. O Piqueres voando no Palmeiras, o último brasileiro que o Palmeiras ganhou, o Piqueres foi o grande nome, não foi o atacante, foi o Piqueres que fez os gols decisivos. Então, o São Paulo ficando sempre para trás, vendo o Guilherme Arana no Atlético Mineiro, né, ficando sempre para trás, aí o São Paulo contrata o Wendel, fazendo assim um grande de um acerto, porque o Wendel, ele é um jogador do nível desses caras melhores do Brasil, jogando também no futebol europeu, beliscando vaga de seleção, sim, jogando Olimpíadas, então ele é um baita jogador. Chegou no São Paulo e deu tudo errado, tanto pela adaptação do Wendel, como pelo departamento médico de São Paulo, a bagunça, o abandono institucional, né, que tem dessa diretoria no São Paulo. O São Paulo, enquanto time, clube de futebol mesmo, né, sabe, aquele modus operandi do time vencedor, o São Paulo perdeu. Então o Wendel contundido, Caleri não voltando, Lucas não voltando, tem muito mais a ver com o São Paulo do que com os próprios jogadores. E o Wendel pagou por isso, ele pagou caro. Ele foi considerado um jogador preguiçoso, um jogador assim lento, um jogador descompromissado, e talvez ele nem seja. Então o Wendel agora, ele treina nas férias, ele tenta se recuperar a qualquer custo nas férias, ele posta foto, o Lucas Moura posta foto com o Wendel nas férias como irmão, tamo junto. Então se o Lucas Moura chama o cara de irmão, nós também temos que chamar, porque o Lucas Moura, ele pode ser o que for, ele é maravilhoso, São Paulino, é uma figura abençoada, iluminada, e se ele está com o Wendel, uma pessoa que o Wendel não é
Não é o aproveitador que veio aqui pro São Paulo pra sugar, não. Tá com o Lucas Moura, a gente tem que confiar. Lucas Moura se envolvia com o Rogério Ceni e Luiz Fabiano na primeira passagem. Eram os amiguinhos dele lá. Então o Lucas Moura, ele é a gente da melhor espécie. Ele é o cara da melhor categoria, o cara melhor que pode ter pro São Paulino torcer. E aí ele tá junto com o Wendel. Confio sim no Wendel, confio sim na reviravolta. E o Wendel hoje ele vem pra tentar quebrar essa falta de futebol que o São Paulo tem. Quando tem 3 zagueiros, você tem que obrigatoriamente ter 2 alas que avançam. Muricy Ramalho, que ajuda o Crespo ali nesse esquema de 3 zagueiros. Quando o Muricy foi vencedor com o São Paulo, ele tinha 3 zagueiros. Só que os alas mal eram laterais, eram alas, caras que jogavam quase como pontas. Jogavam na metade do campo pra frente ali, os zagueiros segurando nas pontas. Então, lá na frente, tem que ter alas pra segurar, pra sustentar os pilares falhos de um sistema de 3 zagueiros. Tendo o Cédric Soares, você não vai ajudar em nada, vai só atrapalhar o São Paulo, tanto no ataque quanto na defesa. O Cédric é um dos piores laterais que já passaram pelo São Paulo, mas você tendo o Mike, que é um lateral que vai pra frente, faz gols, ele faz gols no plural, porque ele fez 2 no Brasileiro, e ele também dá assistência. Ele faz gol no Sport e dá assistência contra o Flamengo. É um jogadorzaço completo que tem que jogar. Então hoje, 3 zagueiros mais o Mike, ótimo. Tendo o Wendel para dar a reviravolta que o São Paulo precisa, para equilibrar um time de 3 zagueiros, ter para quem tabelar Ferreirinha, Marcos Antônio, conseguirem definitivamente ter um ala que joga praticamente como um ponta, o São Paulo pode realmente ter arrumado o seu time. Então o Wendel e o Mike, eles têm 2 papéis fundamentais nesse time do técnico Hernan Crespo, que bate a mão na mesa, não abre mão do sistema de 3 zagueiros, e se os alas não jogarem, não vai dar certo 3 zagueiros. Tem que ter os alas jogando e pontas driblando. Pontas, na direita já não temos nenhum. Tem apenas o Ferreirinha na esquerda, que nós dependemos demais dele estar naquele dia iluminado, absolutamente inspirado para conseguir fazer as jogadas quase que sozinho, porque senão o São Paulo não tem sistema tático, meia, lateral que ajude Ferreirinha a criar, e isso é um problema. Não tem centroavante, não tem ala quando tem, não tem ala quando tem o Enzo Dias, quando tem Cédric, não tem alas, não tem centroavante, que o Luciano tá improvisado, e não tem meias, você tem apenas 3 zagueiros e 3 volantes, ocupando quase que a totalidade do campo com gente do sistema defensivo. Aí complica demais. Aí o Ferreirinha é cobrado ainda, o Ferreirinha teria que ser o Ribéry no auge, e para ter dificuldade num time tão retranqueiro como é o de São Paulo. Hoje tem que ganhar. Lucas Moura voltando, o Wendel voltando, Mike titular, o São Paulo tem grande chance, mas depende disso acontecer. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!